Ora, muito boa noite, Dr. Pedro. No âmbito do programa das legislativas 2022 organizada pelo CNED, hoje estarei a entrevistar o Dr. Pedro pelo Bloco de Esquerda. Com 42 anos, matemático, é deputado da Assembleia da República pelo Bloco de Esquerda desde 2009 e é desde 2012 presidente do grupo parlamentar. É atualmente o número 2 da lista dos candidatos à Assembleia da República pelo Círculo de Lisboa. O Bloco de Esquerda nasceu em 1999, tendo como primeiro líder parlamentar Francisco Louçã. No espectro político encontra-se na esquerda e atualmente tem Catarina Martins como coordenadora nacional. Muito boa noite, excelentíssimo Sr. Pedro, é um prazer tê-lo aqui connosco e desde já o nosso muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, eu é que agradeço o convite para poder conversar convosco e esclarecer aquilo que pretendo esclarecer e também ouvir-vos. As vossas perguntas também são importantes sobre as ideias que temos para este espaço agora de eleições, que é para também a definição dos próximos 4 anos do nosso país. Irei então agora fazer um leque de perguntas que foram elaboradas tendo em conta o vosso programa eleitoral. Iniciando assim por uma pergunta generalizada, tendo em conta o vosso programa, qual é que considera que sejam as grandes bandeiras da campanha do Bloco de Esquerda? Eu creio que se divide até pelo processo que existiu para chegarmos a estas eleições, que decorreu de um cenário de crise política, divide-se a resposta a essa pergunta em duas áreas. Por um lado, a nossa identidade, o programa que nós trazemos a debate e também a escrutínio por parte dos cidadãos e das cidadãs. Por outro lado, a forma como nós sustentaremos essas ideias e como estamos dispostos a dialogar com outros partidos para levar por diante as nossas ideias e as pretensões que temos para o país. Começando pela primeira parte. O Bloco de Esquerda, como disse, é um partido de esquerda, caracteriza-se por ter trazido para o debate político um conjunto de causas identitárias relevantes, particularmente no que toca aos direitos individuais, direitos sexuais e, no fundo, a trazer alguns do que se chamam os debates da modernidade, que alguns costumam dizer as causas fraturantes, como a liberdade da mulher para decidir sobre o seu corpo no que toca à interrupção voluntária da gravidez, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, a adoção por casais de pessoas do mesmo sexo, a eutanásia, temas que são identificados como essas causas, essas linhas de identidade individual que foram trazidas para o debate político do Bloco, mas alcandurando estes temas numa visão para a sociedade que dá força a uma ideia de igualdade e solidariedade radicado em serviços públicos fortes, de qualidade, capazes de fornecer a cada um e cada uma o apoio ao longo de toda a sua vida, entenda-se, educação para promover uma equidade no acesso às oportunidades da vida e do mercado de trabalho para todos e para todas, em pé de igualdade, sem estar dependente do ponto de partida, saúde pública para nos garantir a qualidade de vida que nós necessitamos e as respostas de saúde pública a cada um dos momentos da nossa vida, segurança social para, nos momentos de maior fragilidade, haver uma solidariedade intergeracional para garantirmos a resposta nesses momentos. E esses serviços públicos fortes, numa visão que tem essa resposta de qualidade de vida, mas também de redistribuição de riqueza por essa via. E isso com base também numa visão para a economia mais justa, de melhor redistribuição de rendimentos e de melhor dignidade, de maior dignidade por parte de quem trabalha. Assim, de forma muito simples, sintética, eu creio que poderemos depois aprofundar mais. Esta é a nossa visão que trazemos enquanto programa político. Falta a segunda parte da resposta. Como é que nós estamos disponíveis para nos batermos por estas ideias, quer com a nossa força, quer no diálogo com outras forças políticas. Isso leva um pouco àquilo que aconteceu nos últimos 2 anos, e nos últimos 6. Nos últimos 2 anos, porque tivemos divergências com o Partido Socialista. Nos últimos 6, porque desde 2015 existiu, entre 2015 e 2019, um acordo de governação no qual o Bloco de Esquerda participou e que também englobava o Partido Socialista. Ora, nós mostramos nesse período que temos disponibilidade para dialogar, para chegar a compromissos em prol de melhorias para o nosso país, mas também demonstramos que essa capacidade de diálogo tem de ser
consequente e que o nosso apoio só faz sentido mediante bases de entendimento que nos pareçam que sejam satisfatórias para o avanço do país. Não foi o que aconteceu no último Orçamento de Estado, na nossa opinião também já não tinha acontecido no anterior e por isso votamos contra esse Orçamento de Estado, não significando isso que nós fechamos todas as portas de diálogo. Nós sabemos que o Bloco de Esquerda não terá uma maioria absoluta para impor o seu programa eleitoral, por isso tem que bater-se na relação de forças com outros partidos para levar as suas ideias por diante, por isso sem dogmatismos quanto ao diálogo, com essa abertura de diálogo, mas sem também submissões, porque somos fiéis aos programas políticos que levamos às eleições e àquilo que depois nós levamos como mandato desse resultado eleitoral. Muito bem. Pegando agora nessa questão que falou, a nível do Orçamento de Estado ter sido votado não, ter sido negado, não ter sido diferente, haverá a possibilidade de agora haver uma coligação, caso o PS não tenha uma maioria absoluta, mas ainda assim tenha uma maioria, de haver uma coligação entre o Bloco de Esquerda e o PS? Nós estamos disponíveis para diálogo com outros partidos e por força da natureza das relações de força atualmente existentes, com o Partido Socialista também. Mas eu creio que há aqui alguns pontos que têm de ser prévios. Por um lado, pontos de respeito. Como se tem percebido ao longo desta campanha eleitoral, o Partido Socialista está numa posição de arrogância para com os partidos à sua esquerda, particularmente para com o Bloco de Esquerda. E essa arrogância não ajuda ao diálogo, nunca ajudou em circunstância nenhuma da vida, neste caso concreto ainda pior. Porque, por um lado, não reconhece o Partido Socialista a insuficiência de várias das suas decisões, ao negar, por exemplo, as insuficiências no Serviço Nacional de Saúde, as debilidades nos direitos de quem trabalha, em particular dos mais jovens, muito entregues à precariedade laboral, a falta de redistribuição de riqueza do país, com um país ainda com enormes desigualdades. Temos aqui alguns aspectos que o Partido Socialista não aceita como críticas às suas decisões e como necessidades de alteração daquilo que estava pré-definido. E vejamos o que aconteceu nos debates entre líderes partidários, enquanto o António Costa, que creio eu, mais uma vez demonstrando essa arrogância, veio dizer que apresentará o mesmo orçamento de Estado mal tome posse de governo, se tomar posse como governo. Ora, isso demonstra mais uma disponibilidade para um monólogo do que para um diálogo. E desse ponto de vista, nós estamos disponíveis para dialogar, mas não estamos disponíveis para entrar como figurantes em qualquer guião pré-determinado. Isso não existe. O Bloco de Esquerda é fiel ao mandato que tem, os seus deputados e as suas deputadas, e do nosso ponto de vista há matérias fundamentais que temos de ter em cima da mesa para poder ter um diálogo que tenha sucesso. Não é, como alguns dizem, a imposição de todo o programa do Bloco de Esquerda. Não fizemos isso no passado e não o faremos agora. Temos a noção do que é um diálogo, que é uma negociação, mas também não pode ser uma negação por parte do Partido Socialista de todos os pontos que nós colocamos em cima da mesa, quando eles são fundamentais. Direitos para quem trabalha, distribuição de riqueza, em particular através da qualidade dos serviços públicos e muito focados na qualidade do Serviço Nacional de Saúde, tão relevante que ele é, e por isso matérias que são matérias estruturantes do nosso país. Muito bem, passando agora para medidas mais específicas do vosso programa eleitoral, o Bloco de Esquerda apresenta logo no início do programa algumas medidas relativas aos rendimentos dos portugueses, falando numa recuperação e ao mesmo tempo num combate à precariedade. Fale-nos então um pouco sobre essas medidas. Valorização dos trabalhos, do trabalho. Há aqui duas formas de o fazer. Uma forma que é através do salário direto, através da valorização dos salários. Nós temos um problema no nosso país ao qual respondemos parcialmente ao longo dos últimos anos e que temos de ter uma resposta mais musculada. Nós tivemos um aumento do salário mínimo nacional desde 2015 e que tem de ser seguido, tem que ser aprofundado, mas esse aumento do salário mínimo não tem sido acompanhado por um aumento do salário médio, que significa que os salários mais baixos sobem com o aumento do salário mínimo, mas é necessário termos uma economia que evolua todos os salários em cadeia. E esse é um desafio que nós temos para colocar em cima da mesa. Por isso, há aqui propostas diretas, o aumento do salário mínimo é uma delas, a valorização do trabalho extraordinário, quer do público, quer do privado, tem uma dupla consequência, valoriza o trabalho de quem trabalha, mas também
penaliza o recurso às horas extraordinárias e com essa penalização incentiva a criação de novos postos de trabalho, porque um dos problemas que nós temos atualmente é que se encara o custo da hora de um trabalhador como se fosse uma máquina. Por isso, se precisamos estar a mais 1 hora, mais 2 horas ligados, deixamos ligados mais 2 horas e pagamos em proporção. Ora, a ideia da hora extraordinária é porque um trabalhador não é uma máquina e não dispõe do seu tempo da mesma forma. Tem vida social, tem família e, por isso, já há 100 anos, a ideia da hora extraordinária era para penalizar o recurso a trabalho extraordinário, fazendo que seja mesmo extraordinário, e para quando há uma necessidade de trabalho adicional, haver novos postos de trabalho. Isso é tão importante para as pessoas mais novas para entrarem no mercado de trabalho, porque isso abre o leque de opções a dispor, isso traz novas pessoas para o mercado de trabalho. Isso também é uma forma de melhorar a equidade na nossa economia. 2 aspectos diretos no rendimento. Há aspectos indiretos no rendimento. Quando nós falamos de melhoria, por exemplo, da contratação coletiva, é salvaguarda de direitos dos trabalhadores, direito de descanso, a reposição do tempo de férias que nós tínhamos antes do período da Troika, em que ainda faltam 3 dias de férias por ano que foram retirados, matérias que são importantes e que todas somadas são um novo paradigma na forma como nós olhamos para o mundo do trabalho. E existe aqui, claramente, uma opção ideológica nestas propostas. Mas, para lá desta opção ideológica, existe também uma cada vez maior identificação da mais-valia destas propostas. Quando nós, há uns tempos atrás, dizíamos, bem, mas se calhar temos que equacionar o teletrabalho para alguns postos de trabalho específicos, isso até pode trazer mais produtividade, dizia-se que isso era impossível, que isso ia minar a produtividade. Muito naquela lógica de achar que os trabalhadores são todos irresponsáveis, sem terem um capataz em cima deles para os obrigar a trabalhar. Ora, os estudos indicam que agora, por força da pandemia, o teletrabalho foi implementado e até trouxe maior produtividade. E por isso valorizou a nossa economia, ajudou à digitalização da nossa economia e isso é positivo. E várias das propostas que nós defendemos têm sido provadas como trazerem aumentos de produtividade. Por exemplo, a redução do tempo de trabalho com o aumento do número de dias de férias, aumenta a produtividade, ajuda à produtividade. Isso tem sido provado também. Por isso é que agora tem sido até equacionado em vários países a semana de 4 dias. Porquê? Porque se pressupõe, ao contrário do que se dizia muitas das vezes, que as pessoas podem trabalhar melhor e mais em menos tempo. E desse ponto de vista, há aqui também paradigmas diferentes para nós melhorarmos, quer o rendimento através de forma direta no salário, quer através de forma indireta, através de uma melhoria geral da economia. Há um outro aspecto, que é salário, porque é riqueza que nós disponibilizamos às pessoas, que é a melhoria dos serviços públicos. Nós, quando defendemos, por exemplo, o fim das taxas moderadoras no Serviço Nacional de Saúde, isso é mais rendimento para as pessoas. Estamos a valorizar o rendimento das pessoas. No caso concreto das pessoas mais jovens, pode-se dizer, bem, mas nós não temos tanta preocupação com a saúde. Bem, mas não é tão verdade assim, tantas vezes, nós só pensamos nisso quando precisamos mesmo, mas ao longo da nossa vida acaba por ser um encargo muito grande de custos económicos que poderiam e deveriam ser evitados. Por isso, mais uma forma de valorização da riqueza. Há alguns aspectos, eu não fui completamente exaustivo, também creio que não é o objetivo destas perguntas, mas são alguns aspectos de como nós podemos ter um outro paradigma que ajuda à melhoria do salário, ajuda também uma melhor economia e valoriza aquilo que é de todos nós, que são os serviços públicos que nos fazem falta. Ok, muito obrigada. Passando agora para o tema da saúde. O Bloco de Esquerda apresenta um conjunto de medidas para salvar o Serviço Nacional de Saúde, que vão desde a diminuição dos tempos de espera e custos até à valorização dos profissionais de saúde. Como pensa, então, o Bloco de Esquerda salvar o Serviço Nacional de Saúde, tendo em conta a sua atual importância no meio desta pandemia? Esse foi um dos pontos de divergência que tivemos com o Partido Socialista na discussão do Orçamento de Estado para 2022. E radica numa ideia muito simples. Nós hoje temos mais profissionais no Serviço Nacional de Saúde do que tínhamos no passado. No entanto, a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde não tem melhorado na mesma dimensão. É verdade que houve uma pandemia, e não podemos esquecer isso, mas a pandemia também tem costas largas e não explica muitas das ineficiências que nós temos no Serviço Nacional de Saúde.
E parte dessas ineficiências decorrem de um modelo de gestão que não é adequado. E é isso um dos pontos de fricção que nós temos com o Partido Socialista. Nós consideramos que devemos ter profissionais mais dedicados ao Serviço Nacional de Saúde e isso deve ter como contrapartida também melhores rendimentos, melhores perspectivas de carreira, que significa não só rendimento, mas também valorização ao longo da vida, perspectivas de aprendizagem, formação, tempo dedicado para essa formação. No fundo, um conjunto de direitos que estão associados a este percurso na carreira e que valorizam os profissionais, ao mesmo tempo que lhes pode ser e deve ser exigido essa dedicação ao Serviço Nacional de Saúde e não aquilo que temos hoje, que é muitos dos profissionais trabalham no público e trabalham no privado. E se isso nós podemos dizer, mas um médico comum não faz grandes... não é muito mau que ele esteja numas urgências e depois possa fazer umas horas no privado. Bem, quando nós falamos de diretores de serviço que organizam escalas, nós temos muitas das vezes situações em que o trabalho no público não é organizado em função das necessidades do Serviço Nacional de Saúde, dos serviços públicos, mas sim em função das necessidades depois do trabalho no privado. E essa promiscuidade é inaceitável. E por isso, um dos pontos de divisão que nós tivemos, de choque frontal com o Partido Socialista, foi sobre esta ideia de combater a promiscuidade entre o público e o privado, que que, do nosso ponto de vista, se resolve com a dedicação exclusiva dos médicos. Não é uma obrigação generalizada, não é a indicação que todos os médicos têm que estar em exclusividade, mas é a indicação que quem está em lugar-chave deve ser obrigado a essa exclusividade e há um escrutínio sobre essa exclusividade, que depois tem que haver necessariamente uma fiscalização, e que haja um modelo, um paradigma de exclusividade ao dispor para qualquer profissional de saúde, caso eu pretenda seguir esse caminho, também para criar uma fidelidade dos profissionais ao Serviço Nacional de Saúde. Isso é importante nos médicos, é importante também nos enfermeiros. Veja-se que muitos dos enfermeiros, fruto dos salários que têm, não serem satisfatórios, têm dois trabalhos. Trabalham no público, trabalham no privado, fazem mais umas horas na Santa Casa. Acaba por ser quase desumano o que se obriga as pessoas a fazer e acaba por ser prejudicial individualmente, pelo número de cargos de horário que as pessoas têm, mas também para a organização dos serviços do Serviço de Saúde Público e para a resposta do Serviço de Saúde Público. E por isso, desse ponto de vista, nesta proposta, que é uma proposta diferenciadora, está aqui uma identidade muito marcada do Bloco, que tem por trás todo este raciocínio na saúde. Não é a única proposta. Nós temos a pretensão também de ter depois um modelo de gestão que faça proliferar as unidades de saúde familiar e, por isso, valorizando os cuidados de saúde primários, internalizar nos cuidados de saúde primários muitos dos testes de diagnóstico e algumas questões terapêuticas que podem e devem ser internalizados para poupar dinheiro ao Estado e para ser mais cómodo às pessoas, e a valorização do Serviço Nacional de Saúde como um todo, como um serviço prestado às populações, porque é um pouco incompreensível que o Estado pague, e paga muito, uma parte considerável do orçamento do SNS é para pagar a privados, para as pessoas terem no privado condições que depois o Estado não lhes pode oferecer, quando é tudo pago por dinheiro público. Ora, se é pago por dinheiro público, então o Estado tem a obrigação de, no espaço público, dar a resposta com essa qualidade. E agora, há quem diga, bem, mas nós não queremos hotéis na saúde. Não, nós queremos respostas que tenham qualidade como um todo. Qualidade terapêutica, qualidade na parte da saúde, na parte técnica e profissional, mas qualidade também no mobiliário. Ninguém quer estar num hospital a querer aos bocados, e esta visão da qualidade é transversal, portanto. Estas ideias são as chaves mestras das nossas propostas para a saúde. Estando agora o tema da saúde mental a ser tão falado, não acha que também devíamos ter um maior número de psicólogos por centros de saúde e por hospitais? Nós estamos neste momento ainda à espera que o Governo implemente algo que foi acordado entre nós e o Governo em 2019, que foi a criação de uma rede nacional de cuidados de saúde mental, que colocava psicólogos e psiquiatras, equipas que respondiam à questão da saúde mental, numa lógica de proximidade. Isso é fundamental. Mas, no entanto, desde 2019, que estão previstos a contratação de 30 psicólogos e eles continuam por contratar. E por isso
mostra bem como, de facto, a pandemia foi um choque enorme que o Serviço Nacional de Saúde teve que enfrentar, mas não explica tudo. Há aqui falta de vontade. E falta de vontade para cumprir até aquilo que já estava acordado, que era identificado como uma necessidade. E que a pandemia veio a expor como uma necessidade ainda maior. Porque todos nós temos a noção de que a pandemia trouxe pressões que têm que responder enquanto cuidados de saúde mental a problemas que já pré-existiam, mas eles estão agora agravados, porque uma das circunstâncias que vários estudos indicam é que a pandemia afeta a saúde mental de muitos de nós, e como se percebe, particularmente de mais jovens até, e até de crianças. Desse ponto de vista, essas equipas comunitárias capazes de responder com proximidade a cuidados de saúde mental são essenciais e estão no nosso programa, mais que está no nosso programa, nós já tínhamos acordado isso com o Governo em 2019, isso é uma preocupação, que nós já tínhamos tentado implementar uma resposta para ela, infelizmente é mais uma das falhas que o Governo tem para apresentar enquanto currículo. E diga-me uma coisa, em relação às escolas, também não deveria haver um maior conjunto de psicólogos também que é da escola, porque há muitas escolas que não têm um psicólogo para auxiliar as crianças. De acordo. Nós, na proposta que fazemos, enquadramos tudo debaixo do mesmo chapéu. Isto é, haver a criação das tais sinergias entre a escola pública e o Serviço Nacional de Saúde e as equipas de saúde mental terem essa capacidade de estar também presentes em vários espaços, nas escolas também. As escolas têm o acompanhamento dos alunos, têm a resposta às necessidades educativas especiais, muitas das vezes também que ficam aquém daquilo que seria necessário, e por isso concordo em absoluto que essa preocupação tem que ser enquadrada na resposta pública no quadro da saúde mental, e nós acompanhamos essa preocupação enquanto proposta. Isso é ótimo, ainda bem. Passando agora para o tema da habitação. O Bloco de Esquerda tem alguma medida para travar a inflação das rendas que tanto afeta os portugueses? Nós discutimos ao longo de muito tempo entre nós como responder a esse problema. Afeta muito o país como um todo, mas afeta principalmente os grandes centros urbanos, que sofreram, muitos deles, pressões imobiliárias brutais, e há aqui respostas diferenciadas. Há respostas de combate à especulação, respostas de criação de fogos para arrendamento e criação de ação em cima mesmo da própria renda. Nós defendemos que deve haver instrumentos de limitação dos valores das rendas e que isso seja usado para influenciar o próprio mercado privado. E por isso que haja leis acima do mercado, por exemplo, leis determinadas por agentes públicos para limitar os valores das rendas, por um lado. Por outro lado, que o próprio Estado também faça a sua obrigação no que toca ao prover um número de fogos públicos para arrendamento. O Estado português, na União Europeia, é daqueles que menos tem parque habitacional ao dispor. E isso é incompreensível. É incompreensível, tanto mais que nós vamos ter agora um conjunto alargado de fundos comunitários que vão chegar ao país que podem ser usados para reabilitação de casas públicas. Porque nós temos, para além de pouco parque habitacional público, temos muito do parque habitacional público degradado, que significa que não cumpre as funções que poderia cumprir e sabemos que uma parte considerável dele é nas tais grandes cidades que precisam de uma resposta urgente. Por desse ponto de vista, agir sobre as rendas, limitar o valor das rendas. 2, colocar o Estado também, enquanto proprietário, enquanto detentor de parque habitacional, a trazer para o mercado o parque habitacional para poder baixar as rendas por essa via também, através de outras políticas de definição do valor das rendas, como é óbvio que isso tem que ser feito nesses termos. Defendemos, por outro lado, o combate ao alojamento local, que é um dos fatores que tem feito aumentar o custo da habitação, em particular nos tais grandes centros que são muito afetados pelo turismo. Há aqui coisas boas até determinado ponto, que a partir daí começam a ser negativas. E foi o caso do alojamento local.
que era positivo em determinada quantidade, a partir do momento em que começou a ser mais um entrave para o acesso à habitação, em particular dos jovens, aqui passou a ser um problema que se transforma também num problema social ao qual tem que ser dado resposta. E por isso nós defendemos, quer no programa autárquico, quer agora no programa das legislativas, que tem que haver limites à proliferação do alojamento local. E por último, para terminar este conjunto de propostas, agir também sobre os instrumentos de especulação. É incompreensível, por exemplo, a política dos vistos gold. Os vistos gold serviram para fazer disparar os preços da habitação. Qualquer coisa se fazia o possível para chegar aos tais 500 mil euros ou 600 mil euros, consoante os sítios, para poder ser englobado no pacote dos vistos gold, mesmo que do ponto de vista do mercado não significasse esse valor. Mas lá está, isso puxava por tudo o resto para cima. E estes vários problemas foram sendo todos agravados, e do ponto de vista de vistos gold, nós temos sido muito críticos por esta política e defendemos que ela deve, pura e simplesmente, terminar. Última nota sobre a questão da habitação. Já não é um problema tão premente, mas ainda se faz sentir, que tem a ver com a diferenciação da forma como nós taxamos os residentes, os chamados residentes não habituais, que são pessoas que vieram de outros países, trabalhavam de outros países ou vêm trabalhar para cá, ou são reformados de outros países, particularmente do norte da Europa, que chegam ao nosso país sem pagar qualquer imposto sobre o seu rendimento. E, desse ponto de vista, com uma capacidade aquisitiva muito maior de quem vivia e trabalhava cá desde sempre em Portugal. E nós já tivemos várias queixas na Comissão Europeia, a Suécia foi o último país a queixar-se desse nosso regime, porque, de facto, há aqui uma espécie de offshore para estas pessoas no que toca à forma como o Estado português se relaciona com elas. E o efeito que tem no nosso parque habitacional é que eles depois têm uma capacidade aquisitiva e fazem disparar os preços em determinadas zonas das cidades. Lisboa e Porto sofreram muito com isso em particular. Por isso, nós também queremos limitar muitíssimo esse regime fiscal para os residentes não habituais. Por isso, são estes as diversas propostas nas diversas formas de responder ao problema da habitação, que é um problema fundamental que nós temos para enfrentar, que afeta quem já estava no mercado habitacional, isto é, que as famílias já estavam instaladas, quer particularmente os jovens, que para se emancipar dos seus pais, arranjar um espaço para viver, se veem à nora com os preços que são atualmente praticados. Falando então agora dos nossos jovens, sabendo que os jovens são a população atualmente mais habilitada e ao mesmo tempo têm bastante dificuldade de fazer uso dessa habilitação, o Bloco de Esquerda tem alguma medida que ajude os jovens nesse sentido? Não, há pouco eu referi algumas medidas para a parte da economia, sobre como é que nós devemos dinamizar o mercado de trabalho. Eu acho que um dos grandes desafios no nosso país é como é que nós podemos transformar o potencial produtivo que nós temos em realidade produtiva e nessa realidade produtiva ela seja feita não a favor de uns poucos, mas a favor do país todo. E desse ponto de vista, o salto que nós temos que dar é um salto para uma economia que se liberte da ideia dos monopólios, das rendas do Estado, dos favores do Estado, de viver sempre às custas dos favores do Estado, para uma economia que tenha nos serviços públicos um pilar que a ajude a desenvolver, mas que garanta que dê um salto no conhecimento, porque o grande desafio que nós temos é deixarmos de ser um país que até incorpora pouca mais-valia na sua produção. Quando nós dissermos esse salto do conhecimento, e em particular, isso também se faz trazendo para esse capital produtivo o conhecimento que é produzido nas universidades, que é o mais recente que existe, é com esse salto, nessa capacidade produtiva, nós conseguimos materializar o salto também na mais-valia que o país promove na cadeia de produção internacional. E esse ponto de vista, nós olhamos para o Estado como o potenciador de algumas dessas capacidades. Por um lado, garantindo que termina de uma vez por todas com as distorções de concorrência que nós temos empresas que são monopolistas no nosso país e, sendo monopolistas, deveriam ser do Estado, porque senão estão apenas a distorcer o funcionamento do mercado. O que foi que aconteceu com muitas das privatizações que nós tivemos no passado, foram lesivas para as contas públicas, mas também são lesivas para a nossa economia como um todo. Veja-se o exemplo da EDP, é o mais visível. Mas, para lá disso, temos que ter no Estado um potenciador de boas práticas, um
alguém que possa valorizar no contraente que é essas boas práticas e a produção nacional e a valorização e a incorporação do conhecimento naquilo que compra e também naquilo que faz mexer enquanto serviços, enquanto capacidade produtiva do país. E eu acho que esse é o contributo que o Estado pode dar, que ao olhar para a economia não como um objetivo para, mais uma vez, dar muito a muito poucos, mas sim a dar o salto de qualidade que nos permita estar a olhar para uma realidade global com a capacidade de sabermos que não vamos ter mais deslocalizações de empresas para outros cantos do mundo, que não vamos ter sempre uma pressão de nos compararmos com quem pratica salários baixos ou com quem pratica situações desumanas de trabalho e, pelo contrário, nós entramos na cadeia de valor internacional com uma capacidade de discutir salários dignos, com qualidade e com valor nessa cadeia internacional. Você quase que já me respondeu a uma das perguntas que eu tinha para lhe fazer em relação a um programa que vocês têm de desprivatizações, como por exemplo do CTT e da ANA. Mas explique agora mais de forma específica qual é o principal objetivo do Bloco de Esquerda com isso. Nós olhamos para a economia, nós não temos uma visão, ao contrário do que costumam fazer para nos caricaturar, nós não temos uma visão estatista da economia. Isto é, nós não achamos que tudo deve ser do Estado, que até, numa lógica caricatural, que até o café da esquina devia ser público. Não temos essa perspectiva. Mas achamos que num país como Portugal, para defender quer o interesse estratégico do país, enquanto vertente de soberania, quer a concorrência do mercado, enquanto garantia que os agentes estão em equidade, deve existir um conjunto de setores que devem ser do Estado. Alguns deles são setores que já foram privados no passado. E que já foram públicos no passado, perdão, e que foram depois privatizados com custo. Vários estudos indicam, por exemplo, as várias privatizações da EDP, que foi feita ao longo do tempo, a privatização da REN, a privatização da ANA, foram feitas com custo para o país. A privatização da Galp, veja-se, por exemplo, os Amorins compraram uma parte da Galp e em 2 anos retiraram da Galp mais que o que lá tinham metido, que se prova bem como foi claramente mal vendido o que foi vendido da Galp. Ora, mas não devia ter sido sequer vendido. Estas privatizações não deveriam ter acontecido, porque o nosso país tem uma escala reduzida do ponto de vista de tamanho quando comparado com outros. Estas empresas tinham e ainda têm posições monopolistas na economia e acabaram, por um lado, por não se emancipar do Estado, porque continuam a viver de rendas do Estado. O caso da EDP é isso, ou é de rendas ou é de favores. Quer dizer, ainda há meses estávamos a discutir porque é que o Estado não cobrava à EDP 110 milhões de euros que deveria cobrar, e no fundo é mais uma forma de dependência do Estado, os tais favores do Estado para apresentar os lucros chorudos, e ao mesmo tempo impedem a economia de se desenvolver, porque o custo da energia, no caso da EDP ou no caso da Galp, é um custo que face ao nosso poder de compra, ele é sobreestimado face ao que devia acontecer quando comparado com outros países. E por isso é fator de atraso para muitas das empresas na concorrência internacional. E desse ponto de vista, a ANA, por um lado, já lá vou à parte da ANA, mas a EDP e a Galp da parte de energia funcionam como um peso negativo na nossa economia, como perda de receita do Estado, que deveria acontecer numa posição monopolista que tem. A ANA tem um outro papel que se soma a este, quer a ANA, quer o CTT, e eu adiciono também nesta a REN, que são serviços fundamentais para uma sociedade moderna. A ANA, porque ficou ao seu dispor de um ativo estratégico que são os aeroportos nacionais. A REN, porque entregamos a um Estado externo quem não é só distribui energia, é quem toma decisões cruciais sobre o mercado de energia a nível nacional, e o CTT porque o serviço postal é um dos serviços fundamentais nas sociedades modernas. E desse ponto de vista, nós ficamos prejudicados em todas estas privatizações. Curiosamente, aquela que é mais visível é o CTT e a menos visível é a REN. Mas em todas elas nós temos exemplos para demonstrar como o nosso país
estruturalmente ficou prejudicado e estrategicamente nós entregamos a outros coisas fundamentais. E é por isso que nós consideramos que deve ser possível desprivatizar, trazer novamente para o Estado essa capacidade de decisão sobre esses ativos estratégicos. Por um lado, garantindo a defesa da soberania, por outro lado, melhorando também a economia através de uma de concorrência mais sã entre empresas e através do ataque a alguns dos nós górdios da nossa economia que nos retiram produtividade e concorrência internacional, ou capacidade de concorrência internacional. E em relação à TAP, o Bloco de Esquerda considera que ela deve continuar a pertencer ao Estado? Tendo em conta o prejuízo que já tem causado ao país. Sim, a TAP causou prejuízo nestes últimos 2 anos. Eu queria aqui fazer um parêntese, porque diz-se que mas a TAP já há décadas que custa dinheiro ao Estado. É falso. A TAP não tinha, até por força das regras europeias, não podia ter nenhum tipo de injeção do Estado desde os inícios dos anos 2000. E por isso teve quase 2 décadas sem 1 cêntimo do Estado ser lá colocado. E essas regras são absurdas, devo dizer isto também. Porquê? Porque na prática significaram que a TAP teve que pagar muito mais dinheiro, mesmo no período que era pública, teve que pagar muito mais dinheiro para se financiar junto de mercados privados, quando que se fosse uma empresa normal, provavelmente o acionista faria uma injeção de dinheiro que depois seria reembolsado mais à frente. Ora, isso teve custos para a TAP brutais, mas eu vou discutir essa parte. Vamos à parte mais recente agora. A TAP foi privatizada e entregue ao Sr. Neeleman. Ele, como já tínhamos anunciado, tinha uma visão para a TAP que visava engordá-la para depois poder vender. Esse plano dele foi dinamitado pela pandemia, que trouxe problemas à TAP, trouxe problemas a todos os grupos de transporte aéreo. A TAP deveria ser salva? Primeira pergunta. Deveria ter sido salva? Sim. A TAP é estratégica para o nosso país. Ela, ao contrário do que nós dizemos muitas vezes, somos um pequeno país, ela tem um peso muito relevante no transporte entre a Europa e o mercado sul-americano e estava a crescer no transporte entre a Europa e o mercado norte-americano. E isso dava uma centralidade ao nosso país que, de outra forma, nós perderíamos, porque uma coisa é nós termos Lisboa ou Porto, no caso mais Lisboa, com a TAP, com ligações a pontos internacionais importantes, outra coisa é nós depois queremos ir para os Estados Unidos, para o sul da América, e temos que fazer sempre escala em Madrid, porque era isso que nos seríamos obrigados. A TAP é estratégica porque nos permite colocar Portugal no centro de determinadas rotas aéreas. Por outro lado, cumpre a ligação à nossa diáspora e isso também cumpre um papel importante. O que está agora a acontecer à TAP é o que deveria acontecer? Não. O que está a ser imposto pela Comissão Europeia à TAP é um plano que limita a resposta que a TAP deveria dar neste contexto e até o retorno do investimento que o Estado fez na TAP ao longo dos próximos anos. Porquê? Porque obriga a TAP a desfazer-se de parte dos seus ativos no momento em que eles não valem nada. E isso é outro dos aspectos. E por isso a TAP já teve que ter uma injeção grande de dinheiro público e agora vai ser obrigada a desfazer-se de ativos, como, por exemplo, coisas que não são assim tão tangíveis, como são slots horários no aeroporto de Lisboa, um exemplo, mas que não valem nada agora neste momento. Mas têm um ativo económico que valiam muito dinheiro, quer no passado, quer que vão valer no futuro. Por esse ponto de vista, a decisão da Comissão Europeia é uma decisão errada. Porquê é que ela é tomada? Porque ela coloca em cima da mesa uma perspectiva que já vem antiga, que é antiga, não é só aplicada ao cenário da TAP, já vimos isso noutras realidades, que é a ideia de que só os grandes grupos europeus é que devem ser favorecidos para criar os tais gigantes europeus contra os outros gigantes dos outros continentes. Ora, o problema é que a Comissão Europeia não deveria ter essa perspectiva, porque senão países como Portugal estarão sempre a ficar para trás dessas decisões. Desse ponto de vista, a TAP fica prejudicada por estas decisões. Há uma pergunta que eu creio que também se pode fazer, que é, mas a TAP, mesmo no serviço que vinha a desempenhar, cumpria todas as obrigações perante o país que deveria cumprir? E a resposta é não. Eu até admito
porque já ouvi várias explicações sobre porque é que a TAP tem mais limitações de voos para o Porto ou para Faro, até admito que não possa ser como nós gostaríamos, ter o mesmo nível de serviço da TAP no Porto ou em Faro como tem em Lisboa. Mas, mais que o que atualmente a TAP está a fazer, é exigível a uma empresa, que é uma empresa de bandeira de Portugal e que nós deveríamos ter esse retorno por parte do investimento que estamos a fazer. Agora, para terminar, a TAP é uma empresa estratégica. É uma empresa estratégica porque nos coloca nas rotas internacionais e porque nos faz a ponte para a diáspora. É uma empresa estratégica porque também compra muito daquilo que faz, que movimenta enquanto dinheiro na economia nacional. Nós, para além dos impostos que recebemos da TAP, em 2019, a TAP comprou em Portugal mais de 1.000 milhões de euros, o que significa também um valor considerável para a economia nacional, que nós não podemos descurar. Desse ponto de vista, há poucas empresas que conseguem equiparar a TAP nesse valor nacional. E como nós sabemos, se a TAP não existisse, esse valor seria comprado num outro país por uma outra empresa que utilizaria Portugal como um entreposto, uma escala, como um entreposto das suas rotas, mas não como uma base fundamental onde fazia as suas operações. Ok, muito obrigada. Passando agora para o tema do ensino superior, eu vi no vosso programa eleitoral que falam do novo modelo de acesso ao ensino superior. Em que contornos esse será possível? Isso é algo que nós queríamos discutir de forma mais alargada. O que nós temos no nosso programa é um início de uma discussão. A nós parece-nos que está ultrapassado o modelo dos exames nacionais. Não faz sentido o peso que tem, não faz sentido a forma como segmentam alunos, e é um modelo que vários países também estão que têm modelos alternativos e que nós deveríamos, portanto, também equacionar uma outra forma alternativa, que valorizasse mais o ensino contínuo, que garantisse até também a valorização de competências que não fosse apenas dos currículos oficiais e que permitisse uma maior flexibilidade na escolha do currículo dos estudantes ao longo do seu percurso de ensino, em particular no ensino secundário. Isso significa depois também entrar num outro paradigma, num outro compromisso também, do acesso ao ensino superior, isto é, entregar também às entidades de ensino superior uma maior capacidade na admissão dos seus alunos. Isto é um percurso que nós achamos que deve ser feito, mas deve ser discutido de forma ampla, de forma aprofundada, porque também há riscos que nós não ignoramos. Os riscos é depois nós termos algumas instituições de ensino superior de elite que só aceitam determinados alunos e nós não ignoramos essa realidade. Por esse ponto de vista, há aqui cautelas que temos que ter nesse caminho. E por isso é que nós pretendemos sabendo que o que está agora não é o melhor, que pode ser melhor, iniciar uma reflexão alargada para arranjarmos um modelo melhor, que se liberte desta lógica atual dos exames de ensino superior, que nos parece manifestamente ultrapassada de todas as lógicas de pedagogia modernas. Continuando então no tema do ensino superior, mas passando agora para as propinas. O Bloco de Esquerda apresenta-se a favor da eliminação das propinas da licenciatura. Vi que tem um plano para o fazerem uma diminuição gradual. Como é que ela irá funcionar? Nós queríamos... O nosso objetivo é terminar com as propinas, ponto. Esse é o nosso objetivo. Nós fizemos com o Partido Socialista, que decorreu de orçamentos de Estado anteriores, reduções do valor das propinas numa lógica de 20% ao ano, e é isso que propomos que seja continuado, como um patamar de entendimento com outras forças partidárias que já conseguimos no passado. No entanto, a nossa perspectiva é de acabar com as propinas. Porquê? Porque elas não fazem sentido. Elas não... Voltamos ao mesmo que tínhamos falado há pouco. Ou nós valorizamos o conhecimento, e por isso queremos retirar os entraves ao conhecimento, ou então nós achamos que o conhecimento não é para todos. E se não é para todos, então também o nosso país não vai beneficiar dessa mais-valia que é o conhecimento. Ora, nós acreditamos que o conhecimento deve ser para todos. E não em função de uma determinada carteira, não em função de critérios de apoios sociais que nós sabemos muitas das vezes servem mais para deixar pessoas de fora do que para incluir apoios sociais às pessoas. O conhecimento deve ser mesmo para todos. E por isso, as propinas devem caminhar para o seu fim. Nós gostávamos que fosse mais rápido do que
de forma mais lenta, mas admitindo aquilo que já fizemos no passado, que foi base de acordo com o Partido Socialista, fazer esse percurso ao longo dos anos, na lógica de 20% ao ano, daria 20% face ao valor anterior, daria mais em 3 anos terminar com o valor das propinas. Há outros debates que entram com neste. É que nós assistimos, por um lado, às instituições de ensino superior, por força da lei, a baixar o valor da propina de licenciatura e depois, por outro lado, a subir o valor das propinas de mestrado ou de doutoramento. E isso nós consideramos que não é aceitável. E a base é sempre a mesma. É ou nós valorizamos o conhecimento e prestamos as ferramentas às pessoas para adquirirem esse conhecimento, e os mestrados e os doutoramentos também servem para isso, ou nós vamos achar que só quem pode pagar é que pode fazer esse tipo de escolhas. E isso é enormemente desigual. Traz de si as desigualdades económicas e sociais que nós, enquanto perspectiva de serviços públicos, deveríamos combater e não agudizar ao longo do percurso formativo. E por isso nós também consideramos que as propinas nos mestrados e nos doutoramentos devem ter critério, devem ser balizadas e não podemos ter como temos atualmente. Eu atualmente estou a tirar o mestrado, as minhas propinas em 2 anos são 4.100 euros, o que é, digamos, pouco convidativo para se estudar. Mas mestrados similares noutras instituições de ensino superior chegavam quase aos 10.000 euros. Isso é um absurdo, não faz sentido nós... para o que é a realidade portuguesa e para o que deveria ser uma perspectiva de ensino superior que fosse inclusiva e não que fosse exclusiva. Bem, mestrados de 10.000 euros ou doutoramentos com valores iguais ou superiores, não faz sentido. Não é? Por isso também, respondendo à questão das propinas, nas licenciaturas, também não gostava de deixar esta nota na parte dos mestrados e do doutoramento. Eu também lhe ia fazer referência a isso, porque temos mestrados no ensino público que conseguem ser superiores a mestrados no ensino privado. É verdade. Eu estou atualmente em mestrado e tive noções disso e choca-me um pouco termos mestrados a mais de 500 euros por mês. Em instituições públicas. É verdade. E agora, depois com aquela invenção que criaram, muitos dos Master Executive que vão para valores... que acabam por ser pornográficos na realidade da economia nacional. Não faz sentido. Exatamente. Passando agora para outro tema totalmente diferente, relacionado com o ambiente. Tendo em conta as elevadas emissões poluentes feitas por alguns setores específicos industriais, até que o Bloco de Esquerda especifica-os no programa eleitoral, o Bloco de Esquerda tem alguma medida para travar isso e assim reduzir essas mesmas emissões? Há várias medidas, uma preocupação que lhes é subjacente. As emissões de dióxido de carbono são o principal problema que está a afetar o aquecimento global. E nós olhamos com muita seriedade para a crise climática que estamos a enfrentar e para a necessidade que os cientistas têm colocado em cima da mesa de lhe respondermos de forma célere. E por isso, no nosso programa, tentamos dar o nosso contributo para essas respostas, porque levamos a sério esses alertas dos cientistas, não somos negacionistas nessas ameaças das alterações climáticas que estão em cima da mesa. Como, aliás, basta ver agora a seca que nós temos tido nos últimos tempos para perceber que elas não são nenhum mito, são mesmo uma realidade. Depois temos uma resposta que ela é ambiciosa. Estamos disponíveis para dialogar com outras forças políticas, mas também não temos a pretensão dela ser perfeita na nossa proposta, mas ela é ambiciosa e segue aquilo que muitas associações ambientalistas têm colocado em cima da mesa, a necessidade de descarbonização da economia. Nós conseguimos, do lado do governo, muito por força da pressão pública que fizemos, mas também acompanhando a pressão do movimento ambientalista, terminar, por exemplo, com as centrais a carvão, o que é um ponto fundamental na diminuição das emissões. Estamos a conseguir um investimento maior na ferrovia, uma preocupação que nós há décadas que estávamos a insistir e que agora, com os fundos comunitários, tem sido colocada em cima da mesa também nos programas estratégicos de investimento. Mas precisamos de mais do que isso. Nós precisamos de retirar
os automóveis das cidades, precisamos de garantir que a descarbonização acontece também na própria economia, com algumas das atividades mais poluentes a terem alternativas e que a produção energética ela é feita de forma mais sustentável também, garantindo, por um lado, que ela não é necessária. Por isso, isto é, através de uma maior eficiência energética. E isto é possível fazendo com um dos aspectos que nós falávamos há pouco, que é criando postos de trabalho. Muitas das vezes o que se diz é, bem, mas a transição energética, a transição climática, vai colocar em causa os postos de trabalho existentes. Bem, isso é mais ou menos nós tentarmos vermos uma enxurrada e dizermos que se fincarmos os pés no chão, vamos conseguir enfrentar a maré de água que aí vem. E depois somos levados pela maré. Não olhar para a necessidade das alterações que existe faz com que nós, por um lado, percamos os postos de trabalho que existem, porque eles não vão ser sustentáveis no futuro, e não acautelemos a criação dos novos postos de trabalho e a transição das competências dos trabalhadores para se adequarem a esses novos postos de trabalho. E é possível, por exemplo, com a produção por exemplo, a produção de painéis solares. Portugal tem capacidade para poder fazer de forma capaz e exportar esse know-how. Nós temos competência para fazer de duas formas distintas. Por um lado, porque temos melhorado nas competências tecnológicas para o efeito. Por outro lado, porque somos um país com um solo ótimo para testar novas tecnologias desse ponto de vista. O mesmo se aplica para a parte eólica, etc. E nós podemos, portanto, dar passos nesse caminho. É uma perspectiva ambiciosa, ela é exigente, ela exige quer investimento público, quer nós dizermos a alguns setores tradicionais que têm de mudar, mas ela é incontornável no que toca à resposta climática que nós temos que dar, sob pena das próximas gerações nos cobrarem, e bem que nós achamos um planeta que não lhes é habitável. Nós sabemos, como dizem alguns setores da nossa sociedade, que, bem, mas o problema do mundo não é Portugal. O problema do mundo é que todos pensem assim. É que cada qual diz, nós não somos o problema são os outros e ninguém faz nada. Ora, Portugal pode dar o exemplo e, ao dar o exemplo, pode-se posicionar também na cadeia de valor internacional de uma forma com maior sucesso que o que atualmente tem. Ainda no tema do ambiente, quando da leitura do vosso programa suscitou-me curiosidade, vocês falam de um programa de transição ecológica agroflorestal. Em que é que consiste e o que é que pretendem com esse programa? Nós temos atualmente, já foi visível, infelizmente, no ano 2017, de uma forma brutal, o problema dos fogos. Ele é cíclico, ele não desapareceu. Só por não ter sido tão real nos últimos anos, não significa que ele desapareceu. Porque o nosso país continua a ter, na cultura do eucalipto, um problema, porque ele é fomentado, o eucalipto, como um retorno fácil de terrenos que não servem para grande coisa mais, e desse ponto de vista a estrutura económica favorece essa escolha. Eu sou de uma zona com muito pinhal e eucaliptal. O que todas as pessoas dizem é, eu se meto aqui pinheiros, demora-me 20 anos a crescer pinheiros para poder cortar. Se eu ponho aqui eucaliptos, em menos de 10 anos eu consigo vender e fazer dinheiro. E se eu não fizer nada, todos os anos tenho que andar a limpar isto e não tenho nem ganho para o que ando a limpar. E nós podemos dizer, bem, mas isto são pessoas comezinhas, estão a pensar só no seu umbigo, mas elas estão a responder aos problemas que enfrentam no concreto. E eu acho que nós não devemos ser insensíveis a isso. E, infelizmente, essa resposta que as pessoas encontram neste raciocínio, ela decorre do contexto económico em que este pensamento é elaborado. Porque, de facto, é valorizado o eucalipto, ele pode proliferar sem grandes restrições, apesar da lei assim não o dizer, ele prolifera sem grandes restrições, e é um risco para o país como um todo, porque não só é um risco dos incêndios, como nós já assistimos, é um risco porque depois altera os solos, reduz a qualidade dos solos de forma muito perene, e é um risco porque, ao reduzir a qualidade dos solos, também nos prejudica a nossa diversidade que ela é necessária para combater as alterações climáticas. Desse ponto de vista, o que nós sustentamos é que tem que existir um pensamento estratégico para, por um lado, relacionar as manchas florestais com as respostas às alterações climáticas, e por isso
claramente colocar em causa esta monocultura do eucalipto e ir para espécies que sejam espécies que ajudem os solos e ajudem as florestas a responder às alterações climáticas, às ameaças de solos, mas, por outro lado, na parte agrícola, também que nós não estejamos dependentes de uma agricultura intensiva que vai levar os nossos solos à exaustão e depois não nos ajuda a ter uma resposta no futuro, porque nos limita a qualidade dos nossos solos. Desse ponto de vista, há aspectos que nós não colocamos ainda no programa, mas que vão ser debates importantes para termos no futuro, que têm a ver com a gestão das nossas redes de aquíferos, de fundo, a gestão hidrográfica do país, porque, infelizmente, é um dos temas que as alterações climáticas nos vão obrigar a colocar em cima da mesa, mas nós queremos fazer a transição com este fito de que isto está tudo ligado e que nós ou olharmos para o nosso território de forma estratégica e integrada para responder às alterações climáticas, quer na parte da floresta, quer na parte da agrícola, ou nós estamos a falhar às necessidades e ao falhar às necessidades dos nossos tempos, estamos depois a criar problemas futuros. Problemas de seca, problemas de falta de produtividade dos solos, que colocam em causa também a nossa produção agrícola, problemas de incêndios que colocam em causa vidas de pessoas, como nós vimos de uma forma muito dramática em 2017. Muito bem, passando agora para a última pergunta. Qual é que é a visão do Bloco de Esquerda quanto ao papel de Portugal na Europa? Na Europa, na União Europeia... União Europeia. Nós temos uma visão crítica da construção europeia, mas não é uma visão de missionária de uma construção europeia. Nós consideramos que a Europa poderia e deveria ser diferente. Algumas das críticas que nós fizemos no passado agora são críticas reconhecidas por todos. Quando nós dizíamos não faz sentido que nos tratados, particularmente o tratado orçamental, se coloque como fim em si mesmo a resposta ao déficit ou a resposta à dívida pública, porque isso coloca em causa os serviços públicos, em particular os serviços fundamentais, o serviço de saúde e o serviço de educação. Agora, isso é reconhecido, porque aqui uma pandemia em cima e houve um acordo geral dizendo que, bem, vamos suspender as obrigações de déficit e de dívida para responder a esta pandemia, porque é necessário investimento nos serviços públicos. Desse ponto de vista, nós poderíamos ter estado melhor para responder à pandemia se não tivéssemos sido obrigados a escolhas tão dramáticas como aquelas que tivemos no período da Troika, que decorreu desta visão muito fomentada pelo Fundo Monetário Internacional, mas também pela Comissão Europeia, pelo Banco Central Europeu, instituições europeias que estavam debaixo deste dogma de que, no fundo, é um dogma neoliberal, de que o Estado deve ser o mínimo e por isso deve ter custos mínimos, não deve ter um peso mínimo nos países. Ora, nós percebemos é que isso é um erro, coloca em causa a qualidade de vida das pessoas e, acima de tudo, nos momentos de stress, falha na resposta às populações. Nós, portanto, criticamos essa construção europeia. Não temos uma visão independentista da União Europeia. Nós percebemos que, num contexto globalizado, faz sentido uma cooperação entre os países europeus, por uma lógica de proximidade, pelas respostas necessárias que são passíveis de ser dado com maior qualidade numa lógica transfronteiriça. Veja-se, por exemplo, a questão da produção energética. A Europa poderia ser autossuficiente do ponto de vista da produção energética só com a produção feita na Europa do ponto de vista ambiental, produção verde, e isso é algo que nós, Portugal sozinho, não conseguimos, mas na interligação com outros países europeus poderíamos conseguir, na mais-valia que existe na cooperação entre o conhecimento dos povos, etc. Isso valorizamos muito. Agora, sem estas regras que nos oprimem, de facto, o nosso desenvolvimento. E esse, creio que é... Então, como é que nós nos podemos definir em relação à Europa para ser uma lógica clara na resposta que deu? Na pergunta que fez, para dar uma resposta à pergunta que fez. Eu creio que nós somos eurocríticos. Nós consideramos que faz sentido uma confederação europeia, faz sentido uma confederação que respeite os povos, a soberania dos países e que some naquilo que pode ajudar uns aos outros, mas que não seja fator de subtração da qualidade de vida dos seus povos, como foi várias vezes no passado.
Muito bem, passando agora para as questões do público, já vi que existem algumas. A primeira é da Catarina Delgado Martins. O Bloco de Esquerda tem propostas ligadas à cultura? Sim, a primeira das quais, aquela que é a mais importante, que é que se cumpra aquele chavão do tal 1% para a cultura. Nós não podemos aceitar que se fale tanto de cultura, mas depois não se dê uma resposta do ponto de vista de financiamento. E todos nós percebemos que o Estado tem um papel fundamental no financiamento da cultura. Aquilo que existe atualmente quer dizer, bem, o Estado não tem responsabilidades. Não, o Estado tem responsabilidades e isso, num país que diz que a cultura é importante, deve chegar àquela meta, que é uma meta que o setor exige, mas não é só que o setor exige, que eu creio que o país exige, enquanto aquilo que a cultura pode ser para o país, um espaço de crítico, de emancipação, de reflexão, de evolução das nossas mentalidades. Por isso, eu vou, para ser sintético, 1% para a cultura é a primeira daquelas que nós poderíamos elencar neste contexto. Muito bem, passando à seguinte, o Tiago Miracodice faz-nos 3 questões. Passando então à primeira, como encara o Bloco uma reforma do sistema eleitoral? Reformulação dos círculos através de círculos uninominais para que possamos escolher os nossos próprios deputados em cada região? Eu quero que responda já às 3 perguntas, é que eu cometi o erro de as ler. Se quiser, posso responder já às 3. Mas ou podia pelo menos dar uma resposta na parte eleitoral que metesse também a questão do número de deputados. Porquê? Eu não sou favorável à existência de círculos uninominais. Eu acho que fazia sentido, no nosso modelo atual, existir um círculo de compensação, e por isso levaria a nós refletirmos o número de deputados por círculo eleitoral, que atualmente existe, para depois retirar espaço daí para haver um círculo de compensação. Nós, infelizmente, temos muitos votos que não elegem deputados nem deputadas, porque veja-se o exemplo de Porto Alegre. Porto Alegre elege 2 deputados. Na verdade, são os 2 partidos mais votados que elegem. Todos os outros até podem ter boas votações, mas todos os outros não vão eleger naquele círculo eleitoral. Deveria existir um círculo de compensação. Coisa diferente é a existência dos círculos uninominais. A ideia da unipessoalização da política é algo que me assusta. Porque, por um lado, eu sei que nós sozinhos não fazemos, pouco fazemos, o trabalho político é um trabalho de equipa, e, por outro lado, porque se fulaniza a política em vez de discutir ideias. Votar-se-iam nos candidatos mais populares em vez de se votar nas ideias mais populares. E isso fragilizaria a nossa democracia. Acresce a que os círculos uninominais levariam a esta lógica do vencedor fica com tudo. E por isso, naquele círculo, havia um eleito que seria aquela pessoa que elegeria, que seria eleita, mais uma vez, o círculo de compensação seria ainda mais necessário, mas para uma desigualdade ainda maior que aquela que atualmente existe. Eu não sou a favor de círculos uninominais. Agora, não vejo o nosso sistema eleitoral como um modelo fechado. Ele tem por onde evoluir. Dei um exemplo de como ele poderia evoluir. Pode evoluir de outras formas. Há outros modelos que estão a ser colocados noutros países. Há uma discussão engraçadíssima no México sobre a possibilidade de, a meio do mandato, se votar no presidente, sobre se ele está a cumprir ou não o seu mandato, isto é, se tem o voto de confiança para cumprir o mandato. Poderíamos também adotar coisas parecidas em Portugal. Acho que há por onde evoluir. No entanto, no que toca à questão dos círculos uninominais, sou contra. Sobre a redução do número de deputados, eu também sou contra, por um motivo muito simples. Quando nós equiparamos Portugal com outros países, nós estamos até abaixo da média daquela proporção entre número de eleitores e número de eleitos. E se nós reduzirmos ainda mais, teremos mais eleitores para menos eleitos. E por isso com uma menor capacidade para dar resposta e com o poder mais centralizado em poucas mãos. Acho que o nosso modelo dos 230 está adequado para a dimensão do nosso país. Não acho que faz sentido nós mudarmos essa realidade e não me parece que isso trouxesse algo de melhor para a nossa democracia, porque tomáramos nós que todos os deputados e todas as deputadas se dedicassem a sério para o seu mandato, isso seria uma maior capacidade de fiscalizar o governo, de ter propostas alternativas em cima da mesa, só teríamos todos a ganhar com isso.
Muito bem, então aqui no meio temos outra questão, que é: o Bloco de Esquerda seria a favor de uma total descentralização do Estado através da criação de regiões administrativas? E a resposta é afirmativa, sim. Nós consideramos que o poder deve estar mais próximo, o poder executivo deve estar mais próximo de quem dele precisa, e há um patamar de descentralização que deveria existir, que é a criação das regiões administrativas, que é diferente do modelo de descentralização atualmente em vigor, que é um modelo mais de desresponsabilização do Estado para cima dos municípios e que pode colocar em causa até direitos fundamentais, porque quando nós depois comparamos municípios, o município de Lisboa, que tem um orçamento superior a 1.000 milhões de euros, que tem cofres cheios porque tem um aeroporto, tem taxas que decorrem desse aeroporto, por exemplo, com um município do interior, nós percebemos que a descentralização, por exemplo, da educação, tem efeitos diretos nos direitos de cada um dos seus municípios. Porque, por exemplo, um município do interior com cofres mais depauperados não consegue dar, ou não conseguia dar, os manuais gratuitos como os de Lisboa dava aos seus alunos. Agora, a questão dos manuais gratuitos é uma política nacional, não é uma política descentralizada, é uma política nacional, e isso fez com que este direito fosse universal por todo o país, mas mostra bem que quando existia apenas em Lisboa era um motivo de desigualdade, e por isso essa descentralização, como atualmente existe, que é tirar para cima de municípios algumas das responsabilidades do Estado, ela é prejudicial. Mas num patamar intermédio, que é a de existência de regiões administrativas, eu creio que isso poderia ser uma mais-valia para a nossa gestão do território e para a valorização dos direitos e da proximidade desses direitos. Muito bem, vejo que não há mais questões. Doutor Pedro, então, agora em jeito de finalização, peço-lhe que diga aos estudantes de Direito do país, que nos estão a ver neste momento, o porquê de votar no Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda tem mostrado, por um lado, a capacidade de compromisso que é necessário na política, sem dogmas, sem os monólogos que nós tantas vezes ouvimos, mas com a firmeza de quem dialoga para melhorar a vida das pessoas e quem o faz com valores, com compromisso, com a transparência e com uma abertura para valores fundamentais como da solidariedade, da igualdade, da garantia que no progresso do país não fica ninguém para trás. É isso que nós pretendemos fazer. O Bloco de Esquerda é a esquerda de confiança que em muitos dos distritos é a esquerda que elege, e desse ponto de vista é um voto que não é desperdiçado. Creio que mais até do que eu estar aqui a dizer, votem em Bloco de Esquerda, a prova de todas as conquistas civilizacionais que nós tivemos, dos debates que nós conseguimos criar e dos avanços legislativos que fizemos de matérias, quer de liberdades individuais, quer de direitos laborais, quer de valorização de serviços públicos, dão provas como o Bloco de Esquerda é uma esquerda que faz falta e é consequente no nosso panorama político. Obrigado por me terem convidado em nome do Bloco de Esquerda, e acho que é muito meritório o vosso esforço, também sei que é um esforço grande fazer todos estes debates, mas o vosso esforço porque nos permite a nós, partidos políticos, transmitir o nosso programa e a vocês, jovens, também terem contacto com as ideias políticas e tomarem conscientemente as decisões, vocês não deixarem que outros tomem por vocês, porque isso é fundamental também. A democracia tem essa maravilha que cada pessoa é um voto, seja mais novo ou mais velho, cada pessoa tem um voto, tem as suas ideias e todos valemos o mesmo, e é importante também que os jovens não entreguem nas mãos dos outros a sua capacidade de decisão. Muito obrigado pelo convite. Nós é que lhe queremos agradecer, e eu, em nome do CNED, agradecer-lhe por ter aceito o nosso convite e agradecer ao público que esteve presente a assistir-nos, e relembrar também que amanhã, dia 21, por volta das 15 horas, teremos a entrevista à Catarina Santos por parte do CDU. Um resto de boa noite a todos e assim, excelentíssimo Sr. Pedro, e ao Bloco de Esquerda, uma boa campanha eleitoral. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite.